Salve, rapaziada! Tamo na área e hoje voltamos com a nossa série de resenhas alvirrubras. E vai ter uma galera aí que conquistou esse acesso falando com a gente. Vai ter gente que já jogou Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Vai ter gente que já jogou contra Grêmio, contra Inter falando. E hoje tem um convidado especial. Vem com a gente, vem no vídeo! Então, rapaziada, hoje estamos com um convidado para lá de especial, um cara que marcou história no Internacional de Santa Maria, um ídolo debaixo das traves da Baixada Melancólica. Tô falando aqui com o Paredão Vlamir. Como é que tá, alemão? Como é que tá essa força? Boa noite, Gustavo. Boa noite, telespectadores, quem estiver somente ouvindo também, torcida do Coloradinho. Muito mais feliz agora, né? Depois de tanto tempo, né? E fazendo a gente sofrer. Mas, graças a Deus, mesmo com o pênalti errado há 2 minutos, deu tudo certo. Graças a Deus e estamos muito felizes por isso. É isso aí, meu ídolo. Coisa boa poder estar falando com um cara que marcou, né, história no TSM. Para quem não lembra, o Vlamir foi o goleiro de duas campanhas memoráveis, inclusive tema de um livro, né, do grande Cândido Otto da Luz, né, que escreveu um livro chamado 1981, O Time Inesquecível, né, o time que conquistou aquela vaga para, né, a elite do futebol brasileiro. Hoje está comemorando a volta para a elite do futebol gaúcho, né, Vlamir? E lá naquele ano a gente comemorava o acesso à elite do futebol brasileiro com um timaço, né, cara? E tu fez parte disso, né, cara? Mas antes da gente falar, né, dessa tua passagem maravilhosa, né, pelo Inter Santa Maria, né, vamos falar um pouquinho mais, né, do Vlamir, né? Como eu falei, o Vlamir foi um goleiraço lá dos anos 80 e hoje é, né, um ótimo treinador de goleiros que já tem passagem por vários clubes, clubes grandes, né? Mas, Vlamir, fala para nós um pouco da onde é que é o Vlamir, com quantos anos e como que o Vlamir chegou no futebol? Como que começa a história do moleque Vlamir jogando bola? Faz anos, muitos anos, né? Eu já passei dos 50 anos dentro do futebol, já fiz as minhas bodas de ouro. Mas começou na pequena época, na época pequena Vera Cruz, lá no Rio Grande do Sul, onde sempre gostei e depois fui galgando as coisas ao pouco, né? Recebi o convite para ir ao Internacional, onde eu cheguei muito cedo e tive privilégio de trabalhar com grandes profissionais na época, o professor Schneider. Eu fui um dos precursores a ter subido para o profissional para treinar com ele. E aí a vida segue, né? Aí depois eu fui para o Fluminense, aí da Fluminense eu fui para Portuguesa, que daí a gente já vai chegar perto do Interzinho, porque o meu pai sofreu um acidente, meu pai era caminhoneiro, caiu de cima de um caminhão e fraturou a coluna. Filho mais velho, meu falecido irmão, tinha 14 anos na época, e eu resolvi voltar para casa. Mas aí apareceu a possibilidade de eu ir para o Grêmio, através do seu Verardi. E fui ao Grêmio, aonde eu encontrei um profissional que me alertou para algumas coisas, que foi o Zeca, antigo lateral. Falou, Alemão, tu tá no último ano teu, nós temos muito bem servido de goleiro, vai ser muito difícil você jogar, isso não quer dizer que você não seja um bom goleiro. Por que que tu não vai para o interior e pega um time do interior? Eu falei, mas qual é a possibilidade? Eu não conheço ninguém. Eu saí daqui muito cedo, né? Fui para o Rio, fui para São Paulo e tudo. Ele falou assim, não, mas aí a gente arruma. Tem o Inter de Santa Maria que está precisando de um goleiro. Inclusive, o goleiro anterior, aquele ano, tinha sido o Décio, que tinha sido meu parceiro numa categoria acima de mim, no Internacional. Chamávamos ele de Paulista. Eu falei, olha, eu vou. Fui para casa, conversei com meu pai, que já estava bem naquela época, recuperando-se tranquilamente. E ele só colocou uma condição, tu tem que fazer tipo, entre aspas, naquela época não usava a palavra avaliação, usava teste. Eu falei, não, eu vou. Sempre fui um cara com uma autoconfiança muito grande.
Aí ele marcou numa quinta-feira no hotel em Itaimbé, 11 horas da manhã, encontrar seu Ernesto da Rosa Guedes. Aí o seu Ernesto foi muito franco, aberto. Olha, eu preciso, mas eu também preciso ver, né? E os diretores também. Aí fomos fazer, eu não lembro o nome do quartel onde foi o treinamento aquele Deve ter dia. sido no Malé. Eu não lembro. Se eu falar para ti, ó, foi no Malé, eu vou estar mentindo. Aí fomos lá, com 20 minutos ele me chamou e tirou, ó, vai lá e fala com aquele senhor lá. Era um senhor meio baixo, cabelinho preto, bigodinho e tudo mais, chamado Euclides Weber, que era na época o nosso diretor de futebol. E ali começou a minha carreira no profissional. Assinei um contrato de 2 anos até final de 82. E aí depois esperei a minha oportunidade, né? Até que chegou o dia 16 de setembro que eu tive a grande oportunidade de iniciar minha carreira no profissional e que durou essa vida toda. Que coisa boa, né, meu rei? Cara, é uma história fantástica, né, cara? Uma história de não só de uma trajetória no futebol, né, mas uma história de vida aí, como você está falando, né, preocupação com a família. Mas então tu começou a tua trajetória no futebol na base do Internacional de Porto Alegre. Internacional de Porto Alegre. Obviamente, em Veracruz, Santa Cruz, teve muitas pessoas que me incentivaram, o seu Marcos Conza, muita gente em Veracruz. Eu jogava salão, detestava, mas jogava porque fazia o que eu gosto. Meu primeiro título na minha vida eu fui campeão do único campeonato de rua que teve na minha cidade, com um time que ninguém acreditava. Mas a gente foi campeão. E eu tinha, na época, 13 para 14 anos. Era um guri, nem diz o outro, um guri de merda. Mas já era espichado e tudo mais. E era muito interessado, corajoso. E a gente conseguiu, E aí, né? aí de Veracruz foi pro Internacional, e aí ainda na base tu foi pro Fluminense e passou também pela Portuguesa? A história do Internacional foi a seguinte. Eu estudava no Colégio Mauá, em Santa Cruz. E nós fomos fazer, na época existiam os campeonatos do Exército. E o time do Mauá, do Colégio Mauá, que tinha sido campeão dos Jogos Estudantis naquele ano em Santa Cruz do Sul, que Veracruz é grudada a Santa Cruz, são 5 quilômetros de distância. Fomos fazer um treino no campeonato no campo municipal de Santa Cruz contra o Exército Brasileiro, a seleção, eu não lembro qual é a qualificação do Exército de lá, tudo mais. Aí chegou um senhor, quantos anos você tem? Eu falei, eu tenho 13 para 14 anos. Ah, não, não acredito que não sei o que não sei o que eu era grandão já, né? Tudo mais. Pô, você não quer ir para o Internacional? Eu falei, quando? Ele, não, temos que conversar. Aí marcamos, chamava-se Capitão Dutra. Aliás, perdão, Tenente Dutra, que era o Isso, responsável isso pela era no ano de 83. 83. É. Aí ele marcou, pegou o endereço, foi lá em casa, conversou com minha mãe, que meu pai era caminhoneiro naquela época. Nossa Senhora, a gente escutava a Voz do Brasil, que começava às 7 horas, para ver como é que estava o tempo em Santa Catarina, que o pai buscava madeira no oeste de Santa Catarina, em São Miguel do Oeste. Aí ele, ó, a gente quer levar o seu filho para Porto Alegre e tudo mais, assim, assim, assim. Se gostarem, vai ser tudo. A gente se responsabiliza, tudo, cama, comida, tudo mais, não sei o quê. Só tem que falar com o Chetse, que meu finado pai era chamado de Chetse na minha cidade. Aí o pai chegou em casa, conversamos e tudo mais, mandamos um recado até para um vizinho que era militar também, para o Tenente Dutra. Ele foi lá em casa, conversou com o pai e um dia ele falou: olha, segunda-feira nós vamos para lá. Aí fui para Porto Alegre, nos Eucaliptos, treinador. Todo mundo aqui no Rio Grande do Sul sabe quem é Abílio dos Reis. Foi um dos maiores garimpadores de atletas que teve no Internacional. Aí até foi cômico, porque eu cheguei, o tenente na frente, né? E tem que acrescentar, o pai dele, do tenente Dutra, o capitão Dutra, era diretor de futebol das menores do Internacional na época. Aí chegou o tenente, o capitão e tudo mais, estava o seu Abílio, vou imitá-lo até. E aí, capitão, cadê aquele alemão que você falou que ia trazer? Que é um baita de um goleiro.
Aí o capitão falou assim: tamanho ele tem, tá aí no seu lado. Eu estava encostado na parede, assim, ele na porta do vestiário dos Eucalipto olhou assim: Meu Deus do céu, onde é que tu arrumou esse alemão desse tamanho? Aí fomos lá, né? Fomos pro campo, sem calça, sem nada. O eucalipto não tinha grama, só tinha areia, era pura pedrinha e tudo mais. E demos a vida e fui aprovado e fiquei. E aí, E aí, Vlamir, mas isso foi 73, 83 tu já estava no de Santa Maria, né? Já era profissional. 10 É, anos depois. é. Mas daí tu saiu do Inter, e como é que foi a saída pro Fluminense no Rio de Janeiro, cara? O Fluminense foi jogar contra o Grêmio, em Porto Alegre. Os goleiros eram ah, Paulo Goulart e o Wendel. E o Wendel machucado. E eu sempre gostava de assistir os times que vinham de fora. Eu vi Maier, vi um monte de grandes, enormes, gigantes goleiros treinando lá. Eu sempre gostava de assistir. Tinha time de fora, eu estava lá grudado na tela e no lado dos goleiros para aprender alguma coisa. Aí o Wendel estava machucado. Estava com uma lesão, sei lá, não lembro o quê. Aí eles pediram pro seu, não vou lembrar o nome agora dele também, se não tinha nenhum goleiro que pudesse participar. Aí nisso chegou o Schneider falou assim: tem o Vlamir, tá lá assistindo, ele tá aí sempre assistindo. Vlamir, vai lá no vestiário assim, 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 assim. Eu falei: nunca entrei no vestiário do profissional. Ele falou: não, eu vou contigo. Aí foi lá, falou com o roupeiro, me deram umas luvas velhas para mim lá e uma calça e tudo mais. Eu fui lá. E o pessoal do Fluminense gostou. Mas isso eu já tinha já estava com uns 15 anos, já estava no infantil, do Internacional, lá em cima. Aí terminou naquela época, Gustavo, não tinha essa burocracia que existe hoje, de você ficar preso, esse negócio todo. Você não quer ir para o Fluminense do Rio? Cara, a hora que eu escutei aquilo ali, quem não mexe, né? Eu falei, olha, querer eu quero, mas eu tenho que falar com meu pai e com a minha mãe. Tu mora onde? Veracruz. É longe, 140 quilômetros. Tu pode ir lá com nós hoje? Falei assim, ó, tem que falar com o pessoal do Internacional, dizer que eu tenho que ir em casa e tudo mais, mas que jeito a gente vai? Não, nós vamos, pegamos um carro, vamos. Eles pegaram o carro, seu Rui, e fomos a Veracruz. O pai não estava em casa para variar. Nós não tínhamos telefone naquela época em Sim. casa. Aí a mãe, não, não, de jeito nenhum, tem que falar com o chat antes e tudo mais. Aí passou, acho que uns 15, 20 dias eu voltei em casa, eu não fui. Passou uns 15, 20 dias eu voltei em casa, o pai estava em casa, que quando eu ia para casa eu sempre contava, esperava o pai estar em casa também, né? Para a gente ficar com a família reunida. Aí o pai falou assim, não, mas aí tem que ver e tudo mais. Aí pegou o telefone. Na época a gente não tinha telefone em casa, fomos lá na central, que ainda é daquela que ligava e dava manivela ainda, e ligaram para o seu Rui. O seu Rui falou, não, o convite está em pé e tudo mais, não sei o quê. Aí o pai falou, então vamos ver como é que ele vai aí, tudo mais, a gente vê na frente. Aí passou uns 4 meses, mais ou menos, o seu Rui voltou de novo. Só que daí ele já tinha um telefone do vizinho nosso e ligou direto pro pai. Aí o pai falou assim, não, se ele quiser ir, ele vai, né? Mas a mãe não pode saber. Aí tá, que não sei o quê. Aí nisso, depois o pai me ligou, eles me ligaram e tudo mais. Você quer vir? Eu falei, eu vou. Peguei minhas coisas e fui pro Rio. Cheguei em casa, cheguei no Rio, escrevi uma carta e mandei para casa. Isso era março de 77. Eu cheguei em casa em dezembro de 77. A mãe queria, o meu irmão sempre falou assim, a mãe não infartou, não sei por quê. E aí fui lá. Só que ali também começou a aparecer a personalidade forte, né? Trabalhei com o Félix, pô, foi um aprendizado enorme também, mas eu sempre tive um estupim muito curto. Aí arrumei uma briga na concentração. E aí eu fui mandado embora do Fluminense. Só que
naquela época eu tinha um amigo já dentro do futebol que chamava Chico Fraga, que era gaúcho, estava no Fluminense, né? E a gente se dava muito bem, tomava chimarrão e tudo mais, não sei o que, não sei o que. Quando ele ficou sabendo, ele falou assim: Vlamir, vou te arrumar um clube para ti. Me arrumou a Portuguesa para mim, em São Paulo, e eu fui para Portuguesa. Aí eu trabalhei com o Everton, que é de Estrela, né? E aí veio o acidente do meu pai. E aí foi o meu regresso, e aonde, mas essa passagem ali, Fluminense, Portuguesa, me agregou muito na minha carreira. Eu trabalhei com muitos goleiros de grande qualidade. Trabalhei com Schneider e com Félix. E numa época, né, Vladimir, numa época que essa proximidade, essa coisa de conhecer os caras grandes era um negócio que era muito diferente, né, cara? Era uma coisa, né, um aprendizado que era na prática, né? Que não adianta, não tinha o Com vídeo para te certeza. olhar, não tinha, ou seja, tu tá perto dos caras que tu conhecia de nome, era outra coisa, né, cara? Cara, mas Não tinha nada disso, cara. Não é, tinha nada disso. mas, cara, e aí tu vai pro Inter SM, que tu já contou como, né? Depois dessa volta por causa do acidente do teu pai. E no Inter SM, cara, qual foi assim, quais são tuas memórias? Qual que tu diz assim, pá, esse jogo é um jogo que eu nunca esqueci. Assim como eu sou tido como grosso, ignorante por falar a verdade, falar as coisas na cara, também eu sou um cara que corre sangue aqui, sabe? Tem coisas que não tem como esquecer, né? Não tem como esquecer as noites de concentração no Cerrito, onde o Tadeu levava, que depois que o seu Ernesto saiu, o Tadeu assumiu, ia João Chagas Leite, ia um monte de cantor, sabe? De sentar, a gente ficar lá escutando música à noite. Meu parceiro de quadro, de quarto e meu padrinho, Ariovaldo Teixeira, o velho Valdo, né? Ô, Então não Valdo, tinha. Valdo jogou muita bola. Nossa, é isso. Não, e um ser humano fora da curva, né? Tchê? Tá louco? Ele, a esposa dele, a família dele, todo mundo. E de manhã, quando a gente acordava na concentração, era aquele todo mundo limpando, lavando os carros, aproveitando para desconcentrar, para se concentrar para o jogo. Não tem como não esquecer, cara. Não tem como esquecer aquele grupo. Vlamir, Foguinho, Roberto Dong, Beto, Hélio, Robson, Valdo, Guinganei e Toninho. E aí tinha mais 11 ali que babava atrás para pegar uma vaga. E eu fui abençoado por Deus, eu acho, infelizmente num acidente com o Libório, que vinha fazendo um bom campeonato. Um jogo que era para ter sido no domingo, mas caiu o mundo em Santa Maria, uma chuvarada e tudo mais, e o jogo foi transferido para segunda-feira. Quando aos 28 minutos do segundo tempo, uma bola cruzada no gol da esquerda, um escanteio na ponta esquerda do Grêmio, não lembro quem bateu, botou a bola na área, o Libório saiu e deu um soco na bola. Só que ele caiu e ficou. Caiu e ficou. Um frio, Gustavo. Se tu imaginasse o frio que estava aquele dia, É, não tem noção. nessas épocas aí eu já tava sentindo frio lá em Santa Maria. E aí, o estádio lotado, 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 lotado. Eu mesmo com a minha idade jovem na época, né, eu já tinha, sabe? Eu Tinha nunca cancha. tinha, eu já tinha cancha. Eu tremi ó, poucas pessoas sabem disso. Eu tremi uma vez ao entrar em campo. Que em 78, no Campeonato Carioca, o sub-17, o infanto juvenil na época, ele era a mesma tabela do profissional. Minha primeira vez no Maracanã foi num Fla-Flu, às 3 horas da tarde. E o jogo de fundo era Fluminense e Flamengo no jogo de fundo. Eu era o capitão da equipe na época. E puxava a fila naquela época. Eu entrei por último. Meus joelhos se batesse, ninguém, todo mundo escutava. Fazia toque, 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 toque. Tinha 104 mil pessoas. Foi a única vez que eu tremi na minha vida. Nossa, imagino. E ali, quando deu a questão do Libório, da lesão do Libório, cara, eu saí para fora para aquecer.
Todo mundo congelado. A gente usava jornal na chuteira para esquentar o pé. Na época, podia fumar, tinha gente fumando, o Tadeu fumava no banco, até um Deyerzinho no banco de vez em quando tinha. Para segurar o Entendeu? Isso, frio. lógico, isso é uma coisa normal no Rio Grande do Sul. Era uma coisa normal no Rio Grande do Sul. Isso não é história para boi dormir, não. Isso é tudo verdade. Aí o Tadeu chamou. Vai lá e faz o que tu faz nos treinos. E graças a Deus, cara. Aí tu só escutava um time que tinha Paulo Isidoro, Tarcísio, só Baltazar. Baltazar. Chuta em gol que é moleque que tá frio. Ah, aí, Bombardeio, o, Flamengo. aí o sangue subiu. Não, até que não. Eu fiz boas defesas e tudo mais. Tomei o meu primeiro cartão amarelo, porque já achava que sabia fazer cera, né? Roque José Galas. É tua estreia, eu vou ser teu padrinho. Toma, se tu botar, eu te boto pra fora. Mas tudo isso é ensinamentos, entendeu? E aí depois, graças a Deus, o Libório recuperou, voltou a trabalhar conosco de novo, mas E o esse jogo Tadeu acabou quanto, Flamengo? 0-0. Foi o jogo que iniciou tudo. Depois nós jogamos, se não me engano, eu se eu olhar pegar meus livros, eu tenho anotado. Mas todos os jogos com o Grêmio Internacional em casa nós ganhamos. Depois teve mais 4 jogos com ele. Cara, Gustavo, se eu estiver mentindo, que Deus me castigue. Nós éramos o único time do Rio Grande do Sul que enchia Olímpico ou Beira-Rio. Todo mundo era Inter de Santa Maria, ou Grêmio e Inter de Santa Maria, enchia Olímpico e enchia coisa, porque a gente respeitava, mas a gente jogava. Era um baita A time. gente era um baita time, não, cara, sabe, todo mundo sabia, o Tadeu tinha uma didática, sabe? Sabia conversar, sabia colocar, entendeu? Tinha uma personalidade muito forte também. E tinha, acima de tudo, seus conceitos de hombridade, de lealdade, entendeu? E quem gerencia um grupo tem que ter isso. E, Vladimir, uma coisa que todo mundo, né? Detalhe, se me Oi, permite só vai uma lá. coisa. E o Tadeu mostrou uma coisa, cara. O Tadeu chegava para treinar os goleiros, ele anotava os treinamentos de goleiro, porque ele comprou livro, que a gente naquela época não tinha treinador de goleiro no interior. Na época, o Deca ajudava a fazer isso, que estava parando, que daí o Deca até ficou sendo meu suplente, entendeu? Falecido Deca, que veio a falecer depois de um acidente de ônibus. Mas o Tadeu tomou, aliado à qualidade que ele tinha de bater na bola, ele mostrou que queria aprender também mais coisas. Cara, ele treinava goleiro como poucos, cara. Sabia bater na bola e sabia o que estava fazendo. Então, né, a gente vai agora lá, daqui uns dias lá em Santa Maria, vai ver se consegue bater um papo com o professor Tadeu. Cara, assim, uma coisa que todo mundo tem muita curiosidade, se não é todo mundo, eu pelo menos tenho muita, né? O Inter Santa Maria jogou a Taça de Ouro em 1982, tu era o goleiro, né? Um dos goleiros, e vocês jogaram com o Vasco, né? Com a América, né? Com outros times. Eu queria que tu falasse um pouquinho desses bastidores aí, como é que foi enfrentar um time do tamanho do Vasco da Gama. Claro, já estava acostumado a jogar com o Grêmio e com o Inter, mas tu principalmente, que teve lá no Rio de Janeiro, né? Jogou um Fla-Flu, viveu mais de perto, né? Como é que foi, né, essa experiência, esse momento de jogar na elite do futebol brasileiro, enfrentar um Vasco da Gama, uma viagem para o Rio, que, por mais como eu falei, tu já estava lá, mas a maioria dos teus companheiros, muitas vezes, não tinha nem nunca ido ao Rio de Janeiro, né? Isso eu não posso te afirmar quem não tinha ido, mas foi uma experiência fantástica para todo mundo, mas também dolorida, né? Que nós perdemos os 2 jogos e nós tomamos 7 do Vasco, entendeu? E foi ao natural. As coisas começaram a acontecer, houve um desequilíbrio e tudo mais. Mas para tu ver como o futebol também, ele recompensa quem trabalha. Porque passado 14 dias, nós tocamos 3 no Vasco. O Vlamir, arqueiro do Ilusão. Aqui no Rio de Janeiro. É, realmente, aqui no Rio de Janeiro, onde a massa está presente, uma grande partida de futebol, talvez a partida do ano. E tenho certeza que você não vai ter decepcionado. Você dizia pra mim ali que hoje o Tadeu do Sul vai abraçar você. Tá, que dependendo de mim não vai passar nada hoje.
Perfeito, Vladimir, arqueiro do Inter. Ainda nem perto da direita, levantou para a boca do gol, sai da meta, o goleiro Robson de cabeça, gol. Do Internacional, Robson. A bola foi tocada na ponta esquerda. Robson levou a cabeça lá em cima. Mazzaropi foi também. Robson mais alto. A 42 minutos de partida. Domínio de bola feito pelo Vasco da Gama pelo setor, defesa da larga, tomou Francisco para o Inter. Foi Ney livre na área. Tocou, entrou Ney, dominou, vai virar, virou, soltou o goleiro, tá vindo o gol do Inter. Francisco Ney para o gol, soltou Mazzaropi, entrou Toninho, é o Internacional, a alegria da baixada melancólica que se levanta, o ataque que se redime, o Inter que se redime, 2-0 sobre o Vasco da Gama, 11 minutos e meio de ações da etapa complementar, Alcides. 41 minutos, 4 segundos para terminar, 2 para o Inter, 0 para o Vasco, agora vai o Internacional, Guinga para a entrada da grande área, tentava Ney, cortou a defesa do Vasco, rebate para Robson, para Valdo, vai chutar, bateu na defesa, gol! Valdo para o Internacional, a 41 minutos, está aí aquilo que dizíamos, o esforço, a técnica, a categoria, é ele, Valdo, tocou a bola de fora da grande área, meio despretensiosamente, ele subiu, bateu no contrário, enganou o Mazzaropi, foi para o fundo da rede, 3 para o Internacional, 0 para o Vasco da Gama da Baixada Melancólica. Entendeu? E foi o dia que eu mais rezei para me chutarem bola no gol. E deram um chute no gol aquele dia, o Vasco deu. Com o Roberto e tudo, né? Completo. Mas ali também, isso depois eu vou contar. Eu conheci mais um cara que até hoje eu tenho amizade com ele e tenho admiração por ele. Quando terminou o jogo contra o Vasco no Rio, eu tinha Mazzaropi como um dos meus ídolos. Eu cheguei nele, pô, me dê sua camisa para mim guardar. Uma camisa da Adidas, cinza, com o emblema do Vasco. Eu te dou lá em Santa Maria. Eu falei, tá bom. Conversa para boi dormir, né? Beleza. Terminou o jogo em Santa Maria, naquele dia, eles tomaram 3. Eles já vieram para Santa Maria, pronto para ficar em Porto Alegre, que eles iam jogar, se não me engano, as oitavas, eu não lembro qual que era, com o Grêmio no domingo. Só que com a derrota... Ficaram fora. Não, o jogo foi no Rio primeiro e a decisão foi em Porto Alegre com o Grêmio. Entendeu? E ali, porque estava aquele jogo do Vasco em casa, estava Grêmio, todo mundo assistindo, todos os diretores do Grêmio, treinador do Grêmio, todo mundo assistindo. Quer dizer, o foco aquele dia, aquele jogo ali. Cara, eles deram um chute no gol. Sabe? E tu pegou. E, ó, entendeu? Não fui para fora, pior de tudo que eu não fiz nenhuma defesa, se não me engano, naquele jogo. O resto foi reposição, coisa normal. Mas é uma coisa que tu não tem como tu esquecer, entendeu? E terminou o jogo, eu no meio cumprimentando todo mundo, e eu ia cumprimentar o Mazzaropi de novo, ele vem cá, alemão. Vamos comigo lá no vestiário pegar a camisa que eu trouxe para você, para ti. Como é que é? Falei, não, mas eu não vou lá dentro do vestiário do Vasco pegar uma camisa, né? Aí eu não lembro o nome, mas tinha um rapaz que ajudava a gente a pegar a bola, foi lá e pegou, eu tenho essa camisa guardada até hoje. Entendeu? Quer dizer, por isso o Mazzaropi foi o Mazzaropi que foi a vida toda, também porque foi um grande atleta e um grande homem também. Vlamir, para nós fechar esse bloco, né, cara, porque a resenha é boa, o tempo vai embora, a gente nem percebe, né, cara? Para fechar esse bloco... Futebol quase não tem história. Para fechar esse primeiro bloco aqui da nossa resenha, cara, fala para mim como é que era a tua relação com Santa Maria, com a cidade mesmo e com a torcida do Inter SM, tá? Fala para nós um pouquinho como é que tu com o clube a gente já viu, né? A gente já sente esse teu amor, essa tua paixão, até por estar conversando aqui com a gente, né?
Mas e com a cidade? Como é que foi a passagem para a cidade? Como é que era a tua relação com a torcida do Inter SM? Como tu mesmo falou, estava sempre lotado o estádio, sempre acompanhando. Cara, sempre foi muito saudável. Hoje eu estou fora do Rio Grande do Sul há muitos anos, mas uma das coisas que eu mais me cuido hoje é de preservar as minhas origens, os meus costumes. Ah, o bom chimarrão. Esse aqui, aonde eu vou, eu quase fui preso por causa disso aqui. Depois eu conto essa história. Também é uma história boa. Ah, mas sempre tive isso. Gostava de uma tertúlia, adoro música nativa. Eu estando no carro só toca música gaúcha, entendeu? Eu acordo de manhã cedo, quando eu estou de folga, eu faço um chimarrão, vou ali pro meu canto ali fora, vai tocar música gaúcha, eu tenho meus passarinhos que eu gosto, vou cuidar dos meus passarinhos, é música gaúcha, gosto de fazer um churrasco. Então eu era assim, mas eu sempre fui um cara muito. Nunca fui de balada. Eu nunca bebi na minha vida, né? Graças a Deus. Senão eu tinha feito muito mais porcaria que eu fiz. Mas eu tenho um vínculo muito grande com Santa Maria. Meu filho mais velho, o Nielsen, ele é santamariense. Eu sou casado pela segunda vez. Eu fui casado com Marijane, em Santa Maria, dia 6 de agosto de 83. Entendeu? Então eu tenho um vínculo permanente com Santa Maria. Morava na Senador Cassiano, ali perto de Itaimbé, ali embaixo, Sim, sim. entendeu? É uma família muito boa, pessoas maravilhosas, me dou bem com todos até hoje, mas infelizmente a vida é feita de opções, muitas vezes tu faz as opções certas, outras erradas e a vida segue, entendeu? Não, que isso não nos deixamos desejar mal a ninguém. Mas eu sempre gostei, ia muito no 21, ia no Santa Mariense, gostava de. Fui sócio das Dores muito tempo, né? Meu filho jogou. O meu filho mais velho, o Nielsen, foi goleiro de Santa Maria até os 18 anos, Sim, já quando ele resolveu ouvi falar parar, muito do Nelson. entendeu? E assim tem muitas coisas, tem amizade com muita gente. Eu não sou de. A gente se conhece quanto tempo? Há muitos anos que a gente conversa, mas de ligar assim, mais por WhatsApp mensagem. Eu não sou de ficar no telefone, de ligando, entendeu? Não sou. O Valdo, nesse tempo todo que eu saí de Santa Maria, eu tive com o Valdo pessoalmente uma vez que eu fui à casa dele, em Novo Hamburgo, numa das descidas minhas. Por quê? Quando eu ia de férias, eu ficava em Veracruz com os meus pais. Dificilmente eu saí. Eu acho que uma única vez que eu saí, eu fui perto de Bagé, uma cidade que o meu finado irmão ele era piloto agrícola e ele estava trabalhando na safra do arroz numa cidade de Dom Pedrito. Aí eu fui. Aí eu aproveitei, fui a Livramento e tudo mais. Mas se não, eu não saía de Veracruz. O máximo que eu ia era de Santa Cruz, Rio Pardo, que é na praia, que eu tinha tios que tinha casa lá. Senão eu ficava em Veracruz. Meu Entendeu? rei, Então eu sempre fui meio sossegado nessa parte. que coisa boa. Amir, vamos dar um breakzinho aí, até porque o software já está pedindo para nós aqui fazer o intervalo, tá? Tranquilo. Vamos dar um breakzinho. E galera, tu que está aqui curtindo essa resenha com o nosso paredão aí dos anos 80, que fez história da SM, dá aquela moral, se inscreve aí no canal, deixa teu like, né? Compartilha esse vídeo para um monte de gente aí conhecer e se lembrar, né, de quem foi o Vlamir, o grande goleiro dos anos 80 da TSM. A gente já volta.
estamos de volta aqui, então, com o nosso paredão, goleirão Wlamir. Wlamir, a gente conversou bastante aí sobre a tua trajetória, tua chegada no futebol, tua passagem pelo Internacional de Santa Maria. Cara, e agora a gente tem acompanhado, tu é um treinador de goleiros que passou por vários clubes aí, né? Inclusive tá num clube que depois eu quero saber algumas curiosidades sobre o teu clube atual. Mas, né, antes da gente chegar nele, né, fala um pouquinho quando que foi o momento e como foi o momento e que tu decide deixar os gramados, foi automático, deixou os gramados como jogador para já ser treinador ou né? Foi uma coisa que tu decidiu depois com o tempo, depois que não conseguiu ficar longe. Como é que foi essa saída, né, dos gramados como jogador para ser treinador de goleiros? Foi uma coisa pensada, Gustavo, entendeu? Talvez a hora, porque eu nunca tive problema de peso, eu sempre fui um cara que me cuidei, como eu já falei anteriormente, mas eu vinha com os problemas extracampo, devido à doença do meu filho, que estava em Santa Maria na época, como a gente falou anteriormente. Ele, durante 8 anos, brigou contra uma leucemia. Então, essa aí tá gelada, hein? E aí não tinha facilidade de ter um avião, de estar 1 hora e meia em Santa Maria e tudo mais. Era ônibus, era 24 horas de viagem e tudo mais. Eu resolvi parar. Parei. Até terminou o jogo lá. Mário, muito obrigado. Quem viu, viu. A partir de hoje eu não jogo mais futebol. O seu Gilson Nunes, que era o treinador na época do São José, que a gente subiu da Série A2 para a Série A1. Não, não, você vai continuar? Eu falei, não, parei, parei. Eu morava em Taubaté na época, eu tinha uma loja de material esportivo em Taubaté na época, e parei. E aí eu fiquei 1 ano, mais ou menos, parado, me organizando, né? Eu gostava muito de arbitragem, de salão. Eu parei em 2007. Em 2007, quando eu fui para a Tunísia, eu parei com a arbitragem. Eu cheguei a ser aspirante à FIFA, fui do quadro nacional brasileiro, né? Então tenho uma boa margem de experiência de arbitragem que me ajudava muito na época que eu joguei. Eu fiz o curso em Santa Maria em 1971, no tênis clube, né? Mas eu sempre gostei. Até foram me contratar depois, tive a oportunidade de falar. Savião foi me buscar para levar para Chapecoense. Em 86 eu estava pitando um jogo no ginásio do Corinthians na época. E aí eu resolvi parar, só que eu botei uma coisa na minha cabeça. Eu vou começar lá embaixo. Aí planejei tudo durante 1 ano, mais ou menos. Aí, como o negócio da arbitragem estava muito boa, eu estava viajando muito para jogos em outras cidades do Brasil e tudo mais, eu vim morar em São Paulo. E aí eu fui na Portuguesa de Esportes. Olha, assim, assim, joguei aqui, trabalhei aqui, tudo mais, não sei o quê, e eu quero começar como treinador de goleiro. Aí os caras me botaram, me deram um emprego, ganhava menos que o salário mínimo, mas eu comecei na escolinha da Portuguesa. Comecei com a molecada lá, ensinando devagarzinho, fui passando e passando. Em 1 ano e meio, eu já estava de auxiliar do profissional. E aí dei sequência normal. Aí depois eu comecei com o seu Ernesto. Olha como é que é as coisas. Eu morava na Lapa e trabalhava na Portuguesa. Eu saía da Lapa, pegava a Marginal, só que eu ia por dentro, passava ali na frente do CT do Palmeiras, do São José e tudo mais, que tinha menos trânsito, que as marginais naquela época não eram como são hoje, né? Vias super rápidas. E passei em frente ao Nacional, e tinha uma placa assim, escrita assim: Nossas boas-vindas ao técnico Ernesto Guedes. Falei, que? Ernesto Guedes está aí? Eu falei, pum, pum, peguei e entrei. Eu tinha um opalão, nunca me esqueci disso. Entrei ali, seu Ernesto está aí, tá lá. Aí, pô, seu Ernesto, que não sei o que tu tá fazendo aqui, guri? Aquele negócio e tudo mais. E eu tava na época no sub-20 da Portuguesa. Falei, não, eu, casualmente passando na frente, vi a faixa, vim aqui lhe dar um abraço, lhe agradecer mais uma vez pela oportunidade lá atrás e tudo mais. Mas o que tu está fazendo na Portuguesa? Sou treinador de goleiro. E ele falou, estou precisando de um aqui no profissional. Quer vir? Assim. Eu falei, quando? Eu sempre fui meio de supetão os negócios.
Ele falou assim, só espera o diretor chegar aí e tudo mais. Eu falei, não, primeiro eu tenho que ir lá na Portuguesa, eu tenho treino. Então tá, vai lá, dá o teu treino, depois à tardinha tu volta aqui, vamos tomar um chimarrão aqui e conversar. Aí voltei à noite, no outro dia fui na Portuguesa pedir demissão e fiquei no Nacional. E na época tinha um patrocínio, eu não lembro mais o nome dele, o genro dele hoje é um dos grandes empresários do futebol brasileiro, Bertolucci. Aí comecei ali, e aí depois eu trabalhei com o Rincon, 3 anos, quando ele começou como treinador. A gente rodou Irati, São Bento de Sorocaba. Aí eu voltei para o Ituano, onde eu tinha sido campeão em 89 e disputado o Paulistão com o Ituano no Brasileiro de 2007. E ali começou a carreira. Aí eu fui para fora, fui para Tunísia, fiquei 1 ano e meio no Esperance de Tunis, né? Aí eu voltei para o Brasil, não sou de usar a mídia, não sou de ligar e pedir emprego, que até tem uma história bonita, gostosa depois para contar também. Aí apareceu o Macaulay, me fez o convite para vir para o América de Natal, no Brasileiro de 2009. E só para a gente recuperar na memória aí do torcedor, né? O Esperance que tu falou, o Esperance que estava jogando o Mundial de Clubes agora, né? Lá na time grande da Tunísia. Naquela época não era, né? Isso há 12 anos atrás, mas já era um time muito estruturado, tinha um CT, um hotel maravilhoso, tinha 3 campos. Hoje é uma potência, né? Aí fiquei lá 1 ano e meio, podia ter ficado mais, me arrependo de não ter ficado, mas faz parte. Aí voltei e vim para a América de Natal. Ficamos aqui uma boa parte do Campeonato Brasileiro de 2009. Saí, o Guilherme saiu, eu vim com o Guilherme, eu saí com o Guilherme. Acho que lealdade tu tem que ter. Ele me trouxe, eu saio com ele. Só que na sexta-feira, já em São Paulo, o presidente me ligou, vem aqui que eu quero conversar contigo. Tu não era para ter saído. Eu falei, presidente, me manda passagem que eu já estou em São Paulo. E não, então vamos conversar para tu voltar o ano que vem, que faltava poucos jogos do Brasileiro. Aí conversamos em dezembro, depois aqui, eles de lá e eu de cá. Quando eu recebi o telefone do falecido Flávio Anselmo, que era diretor de futebol do ABC de Natal. Encerrou a conversa com a América? Eu falei, encerrei. Posso fazer a proposta? Falei, pode. O que tu estava pedindo? Falei, isso. Bom, eu te dou isso que tu está pedindo, mais isso. De 2009. Eu estava em Guarulhos, apitando jogo de salão. São Paulo embaixo d'água. Água que não acabava mais. Ele falou assim, eu falei, tá fechado. Me apresento quando? Dia 2, dia 1º? Ele falou, não, teu voo é hoje à noite às 11 horas. Eu tinha que sair de Guarulhos, ir na Lapa, arrumar minhas coisas e pegar o ônibus e tudo mais. E vim para cá e estou aqui até hoje, né? Fixei residência aqui. Aí no ABC a gente foi muito feliz, eu tenho 9 títulos dentro do clube, campeão brasileiro, acessos, Série B e uma sequência de coisas. Saí em 2013, fui para a Portuguesa, através de um convite do Guto Ferreira. Chegamos na Portuguesa, ela estava 3 pontos atrás do penúltimo colocado, faltando 16 rodadas. Deixamos o clube classificado na Sul-Americana. Aí saí, fui para o Boa Esporte de Minas. Fizemos um brasileiro fantástico também. Perdemos a vaga de acesso para a Série A na última rodada, no jogo no Ceará. E aí eu recebi uma proposta para sair para fora de novo, através do Rincon, que na época ainda estava vivo, também já faleceu. E aí eu fui para América Central. Agora Para Nicarágua. Para Nicarágua, por Dirienge da Nicarágua. Era um clube que tinha mais títulos que tinha lá, mas fazia 9 anos que não ganhava. Voltamos a ganhar, voltamos a ser campeão. Hoje eles são campeões lá, eu acho que 3 ou 4 anos seguidos. Na época era semi-amador, quando eu cheguei lá também. Fiquei lá 1 ano, voltei para o ABC. Eu voltei mais por problemas que a minha mãe estava muito doente, a mãe brigava com câncer há muito tempo.
Tanto que ela faleceu em 16, isso já foi 2015, né? Em 16 a mãe faleceu. Eu voltei para o ABC, fiquei 16, 17. 17 eu perdi o pai. Fiquei 18 quando eu recebi o convite do Guto Ferreira de voltar para a Chapecoense, onde eu joguei 86 e 87, levado pelo Savian. E, Vlamir, tem uma diferença muito grande de tu estar lá dentro como goleiro e estar do lado de fora como treinador? A diferença é grande? Tem. Mas eu tenho na minha. Eu falo uma coisa assim, ó. Eu tô desde 96, desde 97 como treinador de goleiro, mas eu nunca tive um empresário, nunca nenhum empresário me empregou. O que sempre me empregou foi meu trabalho. Graças a Deus, aonde eu passei, meus goleiros sempre foram muito bem. Eu trabalhei no São Paulo, na base também. Hoje tem vários goleiros no brasileiro, da Série A e Série B, que foram meus goleiros na base. Eu procuro entender uma coisa. Treinador de goleiro tem que entrar na cabeça do goleiro. Vamos ver se tu entende o meu raciocínio. Vou pegar o Inter de Santa Maria, Uhum. naquela época. O Tadeu era o cabeça daquele time. Ele comandava. Ele tinha hegemonia sobre todos. Só que, hoje em dia, mudou o quê? Dentro de uma comissão técnica, tem um cara que se dedica especialmente aos goleiros. Então, eu falo o seguinte, Gustavo. O goleiro é reflexo de quem treina. Como um time é reflexo do treinador que o comanda. Entendeu? Então, o goleiro, no meu entender, ele é a porta, é a chave da porta da casa. É ele que comanda. O goleiro, ele tem que ser um cara muito inteligente, que o goleiro que falar e orientar muito bem a sua equipe, principalmente do meio para trás, ele faz com que a bola demore muito mais para chegar nele. E quando chega, muitas vezes, não chega com precisão. Mas isso depende muito da atitude dele, de querer. Goleiro tudo do goleiro é diferente. Goleiro trabalha durante a semana feito um louco, feito um. Olha, na minha época era pior. Hoje, a minha época, um específico de goleiro durava 2 horas e meia. Repetições eram de 10, 12, quanto não mais. Hoje, trabalha-se muito menos, trabalha-se somente um turno. Antes a gente trabalhava, nós trabalhávamos em 2 turnos, né? Mas é primordial para um clube ter um treinador de goleiro hoje que. E hoje, assim, também está, na minha concepção, me perdoe quem não concordar e eu respeito. Goleiro tem que ser trabalho situacional, situação de jogo. Tem que criar situação de jogo, porque tu leva para o goleiro o que acontece no jogo. Entendeu? Hoje a gente vê muito. Hoje, dificilmente tu vê um goleiro que segura a bola. Uhum. Concorda comigo? Mas querem treinar goleiro com bolinha de tênis, gente. Mas Entendeu? trabalho reflexo, mas também, por outro lado, acaba dificultando essa coisa de fazer a defesa firme, a Mas defesa segura, né? concordo A- contigo. Às vezes tem o Concordo. reflexo para bola difícil, mas na bola fácil não tem a mesma Complica. precisão. É. Agora, por que em vez de fazer com a bolinha de tênis, não põe 10 bolas ali, ou pega um outro goleiro e vai colocando uma atrás da outra? E, ó, eu prefiro fazer isso, entendeu? Porque ele está sempre no habitat natural dele. Agora, hoje em dia, está muito afescalhado a coisa. A gente vê gente chutando bola no goleiro com bola de futebol americano, gente. Não, é totalmente fora dos padrões. Sabe? Eu costumo falar assim, pô, todo treinador de goleiro bate bem na bola. Não é bater bem na bola, é saber bater na bola. Saber fazer a curva para fora, fazer a curva para dentro, fazer ela quicar na frente dele, entendeu? Chutar a bola, qualquer um chuta. Agora, fazer o direcionamento da bola, e isso só o tempo vai dar para o treinador de goleiro, Deixa eu te fazer uma entendeu? pergunta, então, agora, depois disso que tu falou, que nem estava no meu roteiro aqui, mas tu falando agora de bater na bola. Será que é por isso, então, que de repente, de vez em quando, surge um goleiro tipo o Rogério Ceni, que acaba sendo um goleiro fazedor de gol, batedor de falta, que nem tinha o Higuita, que nem tinha outros aí? Tem um pouco a ver com isso, tu acha? Também,
Também, entendeu? Que nem eu conheço um treinador de goleiro que tem uma inveja dele danada, no bom sentido, certo? Cara, ele bate com as duas pernas com uma perfeição e só porrada, só porrada. E a bola dele é reta. Eu, quando jogava, a primeira coisa que eu fazia é estudar o treinador de goleiro, como ele batia na bola, entendeu? Para mim me sair bem nos treinamentos. Entendeu? Graças ao nosso Senhor bom Deus, eu consegui achar um jeitinho, puxando daqui, puxando dali. Os caras hoje acham que muitas vezes me conhecem. Eu bato com as duas pernas. Eu chuto hoje com a direita e com a esquerda. Eu só não consigo fazer cruzamento com a esquerda. Não me pede isso que eu vou passar vergonha. Entendeu? Mas de perto vai. E, Certo? e qual é a filosofia de trabalho do Vlamir? Como é que o Vlamir... e já pegando um gancho, assim, né, com relação a como que tu faz a filosofia de trabalho, o que tu mais valoriza, né, no treino do goleiro? Por exemplo, hoje a gente falar muito que o goleiro tem que sair jogando com os pés, né? E outra coisa que tu falou, eu tremi quando entrei no Maracanã, né? E já me senti um pouco mais à vontade quando entrei lá para substituir o Libório no jogo contra o Grêmio. Como é que o Vlamir, treinador, trabalha com essa questão psicológica também dos jogadores? Eu trabalho assim, ó. Ah, a partir do momento que tu se coloca para fazer qualquer coisa, tu tem que saber da responsabilidade que tu está fazendo. Que nem eu falei antes. Goleiro é cargo de confiança. As minhas conversas com os goleiros sempre são aqui, ó, olho no olho. E sempre a verdade. Se tiver que corrigir, seja ele com 15 anos, 18, 20, que sejam de idades diferentes, o tratamento tem que ser igual. Porque pau que bate em Chico, bate em Francisco também. A responsabilidade dele, que se ele tiver no sub-15, no sub-17, no sub-20, é a mesma responsabilidade, guardada as proporções dos campeonatos e dos valores do profissional. Entendeu? Quer dizer, goleiro tem que fazer tudo, a intensidade tem que ser sempre alta, goleiro não pode trabalhar em coisa, porque o goleiro trabalha durante a semana feito um condenado e descansa domingo no jogo. Segunda-feira para goleiro, quando a semana não é cheia e for jogo quarta, segunda-feira à tarde é trabalho normal de goleiro. Lógico, se você viu que ele foi muito exigido no jogo, tu não vai dar 100% da carga. Tu vai dar 60, 70, beleza, filho, ó, acabou. Vai tomar teu banho, vai fazer tua massagem se precisar, que hoje em dia eles fazem massagem. Na nossa época, não tinha massagem. Entendeu? Hoje tem gelinho, tem bota para recuperar. Nós não tínhamos isso. Entendeu? A bola hoje parece bola de vôlei. Na nossa época, Tu acha que a vida do goleiro na tua época era bem mais difícil que da galera de hoje? com certeza, com certeza. Em questão de trabalho, muito diferente. O futebol mudou muito. Eu falo que eu sou um privilegiado de ter passado tanta mutação como o futebol teve até hoje. Entendeu? Eu participei de um time que eu falei para ti antes ali, que hoje seria 2 linhas de 4, né? Vlamir, Foguinho, Roberto Dong e Beto. Hélio, Robson, Valdo, mas o nosso quarto homem era o Toninho. E na frente ficava Guinguinei correndo e dando sufoco nos grandão lá atrás. E Entendeu? jogava o tal do Ginga, né, cara? Porra, pelo amor de Deus, gente. O Toninho entrava por dentro ali, ele arrebentava com qualquer time na época. Entendeu? Entendeu? Então, o que que era aquilo ali? Era um 4-2-4-1, 4-4-2, sei lá que é, tanta coisa. Nunca quis, cara, nunca quis. Entendeu? Eu tive uma experiência, vou te relatar isso aqui agora, como treinador de goleiro. Eu fui com o seu Ernesto Guedes para a Desportiva do Espírito Santo, como treinador de goleiro dele. Foi eu, ele e o Ricardo, preparador físico. Chegamos lá e tudo mais, eu sempre gostei de primeiro observar. 2, 3 dias eu ficava observando e tudo mais. Ele falou, tu não vai pegar os goleiros, não? Eu falei, seu Ernesto, o menino é muito bom. Erasmo. Falei com ele semana passada, inclusive. Até hoje ele me liga, pô, tu foi um santo que apareceu na minha vida. Por quê? Porque eu não tirei ele, eu deixei ele trabalhando. Seu Ernesto, eu vou ficar com o senhor, lhe ajudando, vou ficar de olho no que o menino está fazendo. Na época, o Erasmo estava com 32 anos, mais ou menos. Isso foi em 2002, eu acho.
aí tudo mais, se tornou um grande goleiro, um grande treinador de goleiro, o Erasmo, entendeu? Mas você tem que ter esse discernimento. Aí o seu Ernesto brigou com o presidente, faltando 2 jogos para acabar o campeonato. Cidade praiana. Aí os dois discutindo, não, vou ter que contratar o treinador. Não precisa não, Vlamir tem perfil de treinador, ele fica para ti. Eu falei, quem, eu? Tô fora. Não, pelo amor de Deus. Não, Vlamir, tu tem perfil, tu tem liderança, tu tem isso, tu foi capitão de vários times, tudo mais, não sei o quê. 2 jogos que eu fiquei de treinador, e eu jurei que nunca mais me pegava. Entendeu? Não dá para mim. Não dá. É muita coisa. Eu Fla- acho que treinador ganha pouco pelo que ele tem que comandar. Pelo incômodo, né? Nossa Senhora do céu. Flamir, agora para te fechar esse bloco aí, como eu te falei já a questão do tempo, né? Por mim a gente virava a noite conversando, né, cara? Mas Por mim também. fala para mim um pouquinho desse teu time. Eu tava dando uma pesquisada, né? Clube Laguna SAF, né? Um clube que tá com 3 anos, pelo que eu vi ali, né? Pelo que eu pesquisei, que tá fazendo boas campanhas aí no Rio Grande do Norte. Mas que história é essa de clube vegano, cara? Não vai me dar demissão por justa causa. Para um bom gaúcho que gosta de uma costela, de um ponta de peito, para tu ter uma ideia, eu como bacon cru. Eu Eu também. adoro. Olha, para tu ver. E eles sabem disso e tudo mais. Cara, eu saí do ABC na última passagem agora, que foi muito curta. Aí num dia me ligaram, pô, assim, 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 dá pra gente aí conversar? Falei, vem aqui em casa. Nós somos do clube vegano e tudo mais, já tinha visto falar isso. Esse clube foi inaugurado, eles são ele é gaúcho, o Gustavo, ele é gaúcho, o dono é Gustavo. A comissão técnica é feita quase todas elas de gaúcho, agora deu uma mudadinha, tá certo? O treinador que era do sub-20 foi do profissional, que foi pro Botafogo agora, é gaúcho, trabalhou no Internacional. O nosso gerente de futebol hoje, o nosso presidente administrativo hoje, trabalhou no Internacional, trabalhou no Juventude, é gaúcho também, foi zagueiro do Internacional, foi zagueiro do Juventude. Preparador físico é do Rio Grande do Sul, é gaúcho também. Aí ele veio, explicou, aí eu falei para Mila, ó, time é time vegano. Aí Mila, a minha esposa, naquela época estava com a saúde muito melhor que está hoje, fez negócio de berinjela lá e tudo mais, para servir e tudo mais, conversamos e tudo mais, me fizeram uma proposta para mim. Cara, é o que eu gosto. Não é o que paga minhas contas, mas eu fui. Primeiro ano não deu certo, pela inexperiência e tudo mais. Segundo ano, e isso já foi, chegaram aqui em abril, aí começamos o trabalho no meio. Segundo ano, campeão da segunda, terceiro lugar no sub-20 e campeão na segunda. Goleiro, melhor goleiro do campeonato, seleção da rodada. Isso 2024. 25 no campeonato já da primeira, terceiro colocado, com classificação para pré-Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série D no ano que vem. Entendeu? E assim, hoje nós estamos só com sub-20. Amanhã, por exemplo, 9 horas da manhã tem jogo do sub-20. Vamos lá. Eu tenho 4 goleiros no sub-20, um de 15, um de 16, um de 18 e um de 20 que chegou agora. Inclusive veio lá do Rio Grande do Sul, do Juventude de Caxias. Entendeu? Só que lá dentro a filosofia deles é essa. Entendeu? Nada que tenha de origem animal você pode ingerir. Não pode entrar lá dentro, já teve Dentro do jogador clube. dentro do clube. Agora, nada impede de quem quiser almoçar fora e almoçar fora. A maior parte deles, 99%, sai para comer alguma coisa, uma vez, 2 vezes por semana, entendeu? Inclusive, eu trouxe um goleiro de lá do Sul, que foi meu goleiro no Havaí. O Douglas, ele foi mandado embora porque levantou de madrugada para fritar um ovo. Ele tinha no quarto dele. E as câmeras pegaram, eles pegaram e mandaram embora. Entendeu? Hoje ele está no Operário de Ponta Grossa. Tinha um puta do potencial, um alemão com 1,98 m de altura. Mas, a semana retrasada também teve outro que teve problema. Entendeu? Não tem nada, é leite de soja e tudo mais. A única coisa que eu como lá é pão, que é maravilhoso, é fantástico. Elas fazem um pão recheado com tomate, meu Deus do céu. É coisa de comer de guardanapo. É muito bom. Mas aí tu vai, eles levam, vai viajar. Agora, semana que vem a gente joga em Apodi. Se a gente for um dia antes, vai a cozinheira junto. Ela faz a comida lá. Entendeu? O primeiro dia que eu fui lá, eu fui para almoçar.
Me deram uma almôndega de soja, eu dei uma mastigada só, pedi licença, levantei, não deu. Não deu para mim. Porque Flamirzão. mexe com todo o teu metabolismo também, né? Sim, sim. Então, vai fazer o quê? Flamirzão, ó, vamos fazer nosso último break aqui, o tempo tá indo Tranquilo. embora, tá? Vamos fazer mais um breakzinho, e tu que tá aqui com a gente, não esquece, se inscreve no canal, deixa teu like, compartilha Vamos o dar o vídeo. like aí, gurizada. Vamos deixar o cara famoso. Valeu, meu paredão, já voltamos! Valeu. Um abraço. Fechado, escanteio, espalmou Vlamir. O Inter de Santa Maria que perde uma grande oportunidade de aumentar o marcador. A bola está na área. Virou agora a cabeçada de Ney. Gol! Inter de Santa Maria. Cobrou a meia altura para a área. Heber. No poste, o chute de Paulo Isidoro foi para a linha de fundo, saiu com bola e tudo. Um momento de perigo para Vlamir. Sobrou para Paulo Egídio na ponta esquerda. Vai para cima do Sidney. Caiu pela esquerda, bateu forte. Vlamir com o pé. Ainda tem Sidney e o Joinville, hein? A defesa da Chapecoense dá uma bronca em cima do campo. Danival. Bateu. Vlamir. Olha, Rogério. Vladimir. Vlamir. O Rogério se enroscou agora. Quase que o Cid, ponteiro esquerdo, marca, hein? Olha o Gerson, ainda Milton, bateu, Vlamir. Olha o replay. Osmair cobrou. Vlamir defendeu. Pelo meio. Bateu direto, Neto. Bandeirantes, o canal da Copa. Bom, vamos lá então, com muita dor no coração, mas né, não adianta, né? Podia ficar aqui com esse cara aí, né, horas e horas. Uma hora nós vamos tomar um chimarrão pessoalmente, comer uma Se costela, Deus quiser. né? E vamos trocar uma resenha de horas e horas a fio. Mas agora o que nós queremos é levar para ti, torcedor, essas memórias aí que só quem teve lá dentro da cancha, quem teve lá, para trazer para gente. Mas, Vlamir, a gente falou bastante aí né, da época que tu jogou, falou bastante aí, né, da tua participação como treinador de goleiros aí em vários clubes, tuas andanças, Tunísia, Nicarágua, fizemos uma viagem aí pelo mundo. Cara, mas esse ano o 3M, depois de 14 anos, conseguiu, né, o tão sonhado Graças a acesso. Deus. Pois é. Me diz aí, como é que tu vê o InterSM de hoje? Como é que tu tá vendo o trabalho que vem sendo feito lá no Internacional de Santa Maria? A cada ano que passa, eu vejo melhorias, né? Tem um presidente que na minha época devia de ser um guri de torcida, o doutor Pedro, né? Chiquinho, que é um cara que jogou, que sabe como funciona a coisa, eu acho que eles estão comandando muito bem. A gente só tem escutado elogios de quem está lá dentro internamente, né? Acho que hoje, da minha época lá, só conselheiros ainda tem, né? O que eu tinha muita ligação era o Luiz Carlos Brasil de Mello, agora faleceu recentemente, há uns 3 meses atrás, eu acho. E, cara, só alegria, só alegria. Acho que esse grupo que fez o Bruno treinador é um treinador muito bem conceituado. Tudo que a gente escuta dele, de atletas e de ex-atletas que o conhecem, são coisas muito boas. Diz que é um cara muito agregador, um cara que dificilmente eleva o tom. Isso é muito importante hoje. Quem comanda o grupo, né, o gestor, isso é muito importante. O Chiquinho tem uma carreira ilibada também. Quer dizer, a torcida é a torcida, não adianta, cara. Aquele esquenta ali, meu Deus do céu, tá louco. Só aquelas pontas de peito ali já deixa qualquer um louco ali. Tio. Eu vou estar lá agora. Eu vou lá experimentar Ai, aquele churrasco lá, aquele esquenta lá. entenda bem. Que inveja boa, tá? Por favor, entenda bem. E Santa Maria sempre foi Santa Maria, cara. Não adianta. Aquela Getúlio Vargas ali. Imagina a festa que foi aquilo ali, cara. Imagina E, a festa que foi aquilo ali. Vlamir, tu que é meu parceirão, cara, a gente já, como tu falou, já conversa há tanto tempo, né, cara? Cara, qual a tua opinião aí sobre esse acesso do TSM, cara? Assim, como é que tá? Eu sei que tu viu os jogos várias vezes. Gustavo, cadê o link e tal?
né? Pô, perdeu o pênalti, como é que pode? Nós assistindo o jogo e trocando ideia aqui junto no Zap, né, cara? Como que tu viu? Qual a tua opinião, né, sobre esse acesso com relação a grupo, com relação ao futebol apresentado? O que que tu achou? Tu acha que é um grupo, né, que se preserva quanto para jogar uma elite? A gente sabe que hoje, como tu falou, o futebol tá diferente, né, cara? É, precisa agregar muito para jogar uma primeira divisão. Qual que é a tua opinião aí sobre esse acesso e sobre, né, o que tem os desafios do TSM para a próxima temporada? Cara, pelo que eu assisti vários jogos, eu assisti contra Gramadense, assisti contra Veranópolis, lá contra o Bagé. Cara, contra o Bagé foi um sofrimento danado. Que jogo que eu achei. Foi o único jogo que eu achei assim muito feio, mas o campo também não ajudava, né? As melhorias que foram feitas na Baixada são muito importantes e tem que ser conceituada. O campo, o nível do campo hoje é outro, né? Em questão de grupo, quem sou eu? Mas eu imagino que o grupo do Índio Santa Maria hoje, com alguns da base que devem ser agregados, que estão agregados, treinando junto, deve ser em torno de 26 atletas. Normalmente são 4 goleiros. Deve ficar, vamos, 50%, um pouco menos, ou talvez um pouco mais, mas aí obviamente, o campeonato é um campeonato de nível mais alto, e aí vai ter que agregar alguma coisa de conteúdo maior também, né? Agora, quem sou eu para querer dar palpite nisso? Eu acho que tanto o Dr. Pedro e o Chiquinho, o Dr. Pedro eu não conheço pessoalmente, o Chiquinho eu tive com ele, eu acho que uma vez só, lá em Santa Maria, eu acho que foi 2015, quando eu tive lá. Inclusive, essa camisa é de 2015, do nosso encontro lá, ó. Dá para Uhum. pegar aí, não? Não, tem que levantar um pouquinho mais. Então, eu vou levantar Aí, aqui. aí, aí, aí. Aí, agora sim. Que Entendeu? camisa bonita. Tem os patrocinadores tudo nas costas, que o pessoal ali, cara, a família Vaz ali, o pessoal Sacol ali, inclusive o irmão dele é um dos diretores hoje do Internacional, de um que foi jogador lá, Eu sei, minha cabeça tá eu tá mil lembro por hora só aqui. de Fernando Sacola, acho. O Fernando Sacol. O Sacol, na época, era o ponto esquerda Isso, do número 11. juvenil. O Isso. Sacola tem uma Mas história tem. interessante que ele foi o primeiro jogador a usar o patrocínio individual, usou uma Coca-Cola na manga. Sim. O pai dele era dono de supermercado, né? Facilitava tudo. Muito, muito. Vendia muita Né? Coca-Cola. Se não me engano, foi na época, no ano que a doutora Cileida Lalana foi a presidente. Isso aí. 84, que foi a época da ping-pong também. 85 foi a ping-pong. 85 foi a ping-pong. Eu saí em 86, eu saí em agosto de 86. Aí ela lá atrás, lá, o ping-pongzinho lá. Entendeu? Então, eu acho que o clube está sendo muito bem administrado por todos, tanto dentro como fora de campo, né? Então, não se ouve nada, não se vê nada de jogador tenha aprontado, tenha discutido nada. É um grupo muito heterogêneo. Muitos jogadores que estavam o ano passado, jogadores que nem, por exemplo, o Copete, o O Vila, Moreninho baixinho, ponta direita, ponta direita, não, ponta direita, o Jarro. o é o Moreninho, eu não lembro o nome dele agora, vai me falar uma coisa. Se não me engano, são o terceiro e o zagueiro, que é o Tairone. capitão do time, Tairone. o Tairone, são 3 anos seguidos que eles têm o acesso. Isso pesa muito. Agora, há também de se ter a certeza e a convicção que série de acesso é uma, série A é outra. Veja que você tem hoje Internacional, Grêmio, o Grêmio Internacional, Juventude, Caxias, que está fazendo um campeonato Na fantástico na Série Série C, né? C, muito bom, Já tá em primeiro lugar, já com algumas rodadas, tá? entendeu? Mas agora é outro campeonato, né, Vlamir? Entendeu? Não adianta, entendeu? A hora que a bola rola, tudo muda. É outro campeonato, mas eu tenho certeza que eles estão desde já trabalhando junto com o Bruno, que deve ter uma renovação automática, junto O com presidente quem ele falou já trouxe, que preparador o físico, Bruno fica. E o Bruno aceitou o entendeu? convite. E,
e eu assisti umas matérias dele num programa que ele foi lá também. Hoje teve as homenagens na Câmara de Isso. Vereadores. Tudo isso tudo agrega. O poder público poder ajudar também, porque queira ou não queira, cara. 81, 82, 83 também, 84 na Taça de Prata também. Cara, a gente levou o nome de Santa Maria para o Brasil todo, Sim. entendeu? E junto com a Universidade Federal de Santa Maria hoje está virando uma potência ali. Se eu me largar no centro de Santa Maria hoje, eu não sei nem para que lado eu vou mais, Não, é bem entendeu? Que é tudo parecida, mano. diferente, tudo mudou. É, mas Hã? mudou, mas tá Não, bem mas parecido. muda, sim, mas entendeu? É uma cidade que não é É à toa que é diferente. chamado não é à toa que é chamado do coração do Rio Grande, né? Aquele monumento ali na frente da igreja, o Centro Geográfico do Rio Grande do Sul e tudo mais. Eu sou da época que não tinha o asfalto, ia até 40 quilômetros depois de Santa Maria ali para ir para Santa Cruz, não tinha asfalto. Eu tinha um Chevette na época, o Chevette tinha uma saliência em cima, só de pegar as lombadas na terraplanagem que faziam ali e tudo mais, eu batia com a cabeça em cima, né? Entendeu? Então, Santa Maria não tem o Veracruz, é brincadeira, Medianeira, é uma cidade fantástica, cara. E o clube é igual, mora no meu coração. Eu fiz uma postagem, até alguns torcedores lembraram e tudo mais. Eu falei, desde 81 que eu conheci, é um amor que eu tenho no meu coração. Não tem como, cara. Ó, pra tu ver, eu tô aqui no meu escritóriozinho, mas ó, não é a maior que eu tenho, mas olha aqui, ó. Uhum. Tá Que aqui em foto. cima do meu. Sim, tem a da Chapecoense também. A Chapecoense tem. Aqui tem Serginho, tem alguns jogadores que jogaram comigo no Índio Santa Maria também. Cara, é só alegria, cara. É só torcer. E a gente tem amigos lá dentro também, né? Eu tenho Copete lá dentro, que foi meu goleiro. Então, isso também agrega muito mais ainda da gente torcer por pessoas que foram honestas, foram transparentes, foram pessoas agregadoras na nossa vida, tanto primeiro como ser humano e depois como atletas e como profissionais. Isso aí eu acho que a gente tem que agregar em todos os sentidos, sempre que é possível nas nossas carreiras. Cara, é muito legal, cara. Muito legal estar trocando esse papo contigo, cara. Mas me fala assim, ó. Tu teve toda aquela experiência na base que tu falou, né, cara? Sai do Inter, vai pro Fluminense e tal, muito novo, né, uma característica física muito diferenciada, né? Na década de 80, quando tu tava no profissional, estreia no profissional e começa, né, a galgar essa carreira toda a partir do 3SM, era um momento que o 3SM tinha uma base forte, né? Inclusive, lá naqueles anos 80, o time foi jogar a Copa São Paulo de Futebol Júnior Porra! e caiu só na quartas ou semifinal para o Guarani de Sim. Campinas, E né? nós em casa escutando um radinho e torcendo para E molecada. hoje, além desse trabalho que tu tá falando aí, né, cara, que a gente acompanhou aí, tu acompanhou junto desse acesso, a gente tem um time sub-17 que foi bem Muito bom. na primeira divisão, e o sub-20 que está agora jogando, né, buscando um acesso também lá no Campeonato Gaúcho, ganhou a primeira fora de casa do Uruguaiana de 6-0 e agora a segunda ganhou em casa do Carazinho por 8-0. Então, um time que está sobrando no acesso e que deve conseguir, né? E que era uma coisa que a gente não tinha. O Sub-17 começou há Exatamente. 2 anos, 3 anos, até ganhou em 2018, mas daí veio pandemia, deu uma arrefecida, né? Mas o trabalho ficou. Como que tu vê essa coisa do trabalho de base, né? E da formação dos goleiros? Nós temos um moleque lá que estava junto com o profissional, o Vitelmo, que é Um um. alemão Não, ele não é é um alemão. grandão, você quis É, dizer grandão. É grandão, porque eu ele é falei grandão. errado, me Eu perdoe. acho que ele é do tamanho do Copete, cara. Mas é um moleque de 17 anos, né, cara? 17 anos. Cara, Como que tu vê essa relação aí? o clube do interior, ó, eu vou pegar pelo Laguna. O Laguna, com 3 anos, vendeu um jogador o ano passado, um centroavante, para o Botafogo do Rio por 3 milhões de reais. O moleque é com 18 anos. O Laguna. O Laguna, time com 3 anos. Um moleque que tinha sido. Ele foi vice-campeão da Copa das Favelas. O Gustavo viu, trouxe para cá. Cara, o moleque só faltava fazer gol de costa. Batia com as duas pernas, cabeceava e tudo mais.
Então, é muito importante. Só que isso requer também, Gustavo, uma estrutura muito grande, né? Você ter, por exemplo, hoje, tu vê por que o Caxias e o Juventude tem uma estrutura corporal bem maior que o Caxias. O Caxias se limita hoje ao Centenário e a um campo de treinamento ali fora. Que eu saiba, pelo menos se eu estiver errado, me perdoem, torcedor do Caxias, clube que eu defendi também, não tem um CT. Mas o Juventude tem, se não me engano, com 3 campos. Isso é primordial hoje. Aonde tu popa o teu palco principal, entendeu? E toda a estrutura. Isso é primordial hoje. Hoje o Laguna está buscando isso aqui ainda, e se Deus quiser vai conseguir, entendeu? Mas é imprescindível. Hoje aqui o América, por exemplo, aqui tem uma arena que eles estão construindo devagarzinho, mas dentro do próprio CT tem mais 3 campos. O ABC tem um CT, tem 2 campos, um que é da base, um mini campo, e tem o campo principal do CT, que é do campo. Tu anda 30 metros, tu está dentro da concentração, tu anda 40 metros, tu está no vestiário, tu anda 60 metros, tu tá na academia. Então, tudo isso, essa estrutura, o entorno é muito importante, entendeu? E aí, se tiver, e Santa Maria tem tudo para fazer isso, uma estrutura, um marketing, entendeu? Que ajude a agregar mais e levar o nome da terra para frente, isso é importante, cara. É um clube que tem história. Tu não conversa tu conversar com um gaúcho no extremo sul do Rio Grande do Sul, ou do extremo norte, leste ou oeste, todos vão lembrar do Inter Santa Maria. Com certeza. Entendeu? É um clube, diferentemente que de outros clubes que não os menosprezando, mas Inter de Santa Maria é Inter de Santa Maria. Entendeu? Eu sou muito feliz de ter feito parte daquele time de 81. Que hoje todo mundo fala, foi um dos melhores times do século passado, falam que foi o melhor time do século, sei lá, que nomenclatura que deram na época, de enfrentar Grêmio Internacional. Só que hoje a estrutura ainda está estagnada. Juventude, Caxias, cresceram. Entendeu? Por quê? Tiveram pessoas que tiveram a ambição de escrever, de botar o nome verdadeiramente na história para nunca mais sair e fazer o clube crescer. Então, hoje, as redes sociais, a mídia, tudo favorece a isso. E se tiver uma pessoa como tem hoje, doutor, eu não sei se chama de doutor ou de seu Não, Pedro, é um guri, o presidente, Pedro é um guri. entendeu? E me falaram que é gente de primeira qualidade, isso é o mais importante. Isso é o mais Entendeu? importante. Isso é o primeiro passo a ser dado para fazer alguma É uma coisa. pessoa fenomenal, o Vlamir, uma pessoa fenomenal. Isso, eu não tive esse prazer de conhecê-lo, que nem eu falei, na minha época ele devia ser um guri de torcida, na época de Maré Vermelha e Companhia Limitada. Nem existe ainda Maré Vermelha, não? Não, a Maré A Vermelha. torcida Maré Vermelha existe ainda? Não, Não, acredito que não. não. Tem até um menino lá que é meu amigo, que estudou história, que está fazendo a pesquisa dele toda em função de resgatar a memória da Maré Vermelha, mas a Maré Vermelha já terminou tem alguns anos. Entendeu? Mas era aquilo ali, nossa torcida. Por exemplo, o estádio do Inter Santa Maria. Cara, tem tudo para fazer uma baita de uma arena com o futuro, com o clube se mantendo na primeira. O primeiro passo é o quê? No meu entender, me perdoe, não quero, só estou dando uma coisa, é se manter o ano que vem. Concordo plenamente. Entendeu? É o primeiro Fazer objetivo. aquele negócio de bater e descer, bater e descer. Não dá. Não firma, né? Vou pegar o Laguna aqui, um time sem torcida, sem nada, bateu e ficou em terceiro esse ano. E ficamos em terceiro esse ano. E olha que se nós nós fôssemos para os pênaltis ali, eu tenho certeza que nós disputaríamos o título. Mas deu uma chuvarada aquele dia, o Frasqueirão alagou também, tudo mais, e as coisas não saíram. Mas somos felizes pelo que a gente conseguiu. Entendeu? Então isso é imprescindível, cara. Já pensou? A baixada com aquela parte lá do fundo fechadinha, fazendo o ovalzinho e tudo mais, juntando com as Ou que cadeiras seja ali. quadrado Meu mesmo. Deus do céu. Vai, quadrado, oval, que seja, mas, entendeu?
É muito. Eu torço muito que isso aconteça. Entendeu? Tomara, E pode Vlamir, ter tomara. certeza que eu tenho minhas ligações com Santa Maria, eu tenho, sabe? Pode ter certeza disso que eu estou sempre ligado, sempre, sabe? Não tem Vlamir, como não estar. Porque a gente tem. Fale. não, eu ia pedir, não, né, tava te ouvindo aqui atentamente a questão da tua ligação, né, mas eu ia te perguntar, né, cara, eu ia te pedir, na verdade, né, para tu mandar uma mensagem aí para os jovens aí que sonham em jogar no TSM. Esses dias teve um jogo, né, foi TSM Esportivo lá na Baixada, e entrou um menino, né, Juan, o nome dele, 16 anos, entrou faltando 2 minutos para acabar o tempo regulamentar. Tava 2-1 para o 3M, provavelmente o técnico, né, lançou ele ali, porque o jogo já estava tranquilo. Na verdade, Quebrou o gelo, quebrou o é, gelo. na verdade, estava 2-0 para o 3M, o menino entrou, o Inter tomou um, ficou 2-1, né? E aí, numa jogada, né, acabou sobrando a bola para ele, e ele mostrou assim, uma qualidade, uma frieza para fazer o gol, para quem estava estreando. Tinha entrado 2 minutos faltando para acabar o tempo normal. E aí eu queria que tu falasse uma Sim. mensagem para, né, o atleta que hoje, o jovem atleta que quer jogar no InterCM, qual a mensagem do Vlamir para esse atleta? Cara, não é para esse atleta, é para todos os jogadores de base. Queira sejam Não, de quando eu falo, 15, quando eu falo para sim, esse atleta, não pro Juan, para esse atleta que sim. sonha um dia jogar no InterCM. Qualquer. Caso seja o sub-15, 17 ou 20, não basta ser habilidoso, não basta ser artista, tem que ter uma outra coisa: vontade, dignidade, querer ser, porque não adianta tu ser habilidoso se tu não tiver vontade, não adianta tu ser habilidoso se tu não for esforçado, não adianta você ser habilidoso se você não for melhor que o teu oponente dentro do próprio grupo. Porque eu sou goleiro, tu é meu oponente, eu tenho que ter mais vontade que você. Entendeu? No futebol hoje ele é totalmente diferente da minha época. Hoje a mídia social estraga muito os atletas, infelizmente. Hoje tem atleta que tem patrocínio na caneleira. Eu já vi isso de antes de entrar em campo, tiram foto da caneleira, da chuteira, para mostrar, até da sunga, a marca da sunga, para postar na rede social. Gente, eu acho isso um absurdo. Primeiro, tu tem que ter a vontade interior tua de tu ser um bom atleta. E para tu ser vencedor, tu tem que ser melhor que o teu oponente dentro da própria equipe. Tu tem que trabalhar mais, tu tem que treinar mais. Porque se tu não vencer o teu oponente dentro da tua equipe, e o fato de você ser titular, muitas vezes não quer dizer nada. Porque taticamente tu pode fazer uma coisa diferente. Mas na hora do... E a gente sabe que o futebol do Rio Grande do Sul é aqui, né? É na porrada. É na porrada. É futebol de raça, de sangue. Entendeu? Então eu falo isso, cara. Eu falo uma coisa para os meus goleiros que eu uso muito para mim. Qual é? Eu vou te perguntar. Tu jogou futebol? Foi goleiro? Não, né? Não, eu joguei um pouquinho no gol no futsal, mas eu era volante. Eu, quando Ah, joguei na vamos base do supor. Interzinho, lá joguei de volante. Vou te perguntar. Nas vezes que tu jogou como goleiro no futsal, como é que tu sabia? Qual é a única maneira de tu saber se a bola é defensável? E no encontro dela. Pronto. Se eu ficar esperando ela, Entendeu? Tu não vai. Então hoje tu tem que ter mais força para chegar na bola, tu tem que ter mais disposição. Cara, ser goleiro é diferente. Ser goleiro é diferente de tudo. Tem que ter mais raça, mais vontade que qualquer um. Que qualquer um. Entendeu? E tu só vai saber. Eu uso um grande exemplo. Um exemplo dos meus goleiros. Aquela bola, aquela defesa que o goleiro do Grêmio fez em 2016. Na 17, Marcelo Libertadores, Groy. 17, que o Groy fez em 17. Ele defendeu a bola ou a bola bateu nele? Eu acho que ele defendeu a bola. Ele só defendeu aquela bola por contingência de quê?
de ter se jogado, ido Sim. no rumo da bola. E aí a bola deu a sorte, vamos Até- dizer assim. Mas ele tinha a predisposição principal de lutar pelo objetivo dele. Eu não posso tomar o gol. Não sei se eu vou pegar. Fui. Exatamente. Porque se ele tivesse ficado esperando, né, talvez a bola Tá. até batesse no braço e entrasse, porque não ia ter essa disposição, essa coisa de você ir, né, na bola com a vontade, com o ímpeto, vou contra ela, vou ir contra dela, né? Exatamente. Vitor, no Atlético Mineiro, naquele pênalti. É, Entendeu? Então, tudo isso são coisas assim, cara. Tu só vai saber se a bola é defensável se tu for nela. Tu só vai saber se o goleiro do outro lado é bom se tu chutar ela. Só que chutar, tu tem que aprender a chutar. é Hoje tu verdade. pega um cara, vai fazer um teste, tu rola a bola pro cara, o cara põe o pé de apoio 1 metro na frente da bola. A bola não vai subir. Ou se não, 1 metro atrás. A bola vai passar por cima. Mas por quê? Por quê? Aí eles não sabem que o corpo, se tu botar a bola aqui, o corpo vai subir, o pé vai levantar e vai te botar a bola por cima. Se o corpo estiver mais em cima, a bola vai para o chão. Quer dizer, tudo isso também tem a ver com quem comanda. Em se falando de goleiro, tu tem que entrar no coisa. Por exemplo, eu joguei até os 96, eu tinha uma mania. Eu não usava luva em treino normal. Eu usava luva para fazer chute a gol, que as pancadas eram duras e machucava, tá Uhum. certo? Coletivo e jogo. Treino específico, eu fazia aqui, ó. Para quê? Para pegar mais calo na mão e pegar mais firmeza na bola. Com as luvas que tem hoje em dia, não precisa nem fazer força, só bater aqui e ficar. Agora, botar isso na cabeça dessa molecada de hoje em dia, nessa gurizada de hoje em dia, é difícil, porque é modismo. Tem muito isso. E aí, quem comanda, quem faz a gestão, tanto como presidente, diretor, gerente de futebol, é muito importante. A experiência agregada em todos os anos, transmitir para essa molecada de dentro. Ter disciplina, cumpridores de horário, entendeu? Aprontar, todo mundo apronta. Eu aprontei, eu fiz um monte de caca na vida. Entendeu? Errar, todos nós. Tu já não errou quantas vezes na vida? Muitas, muitas, Eu muitas. também. Mas quanto mais nós podemos minimizar isso e agregar em coisas positivas para o nosso futuro, entendeu? Porque todos nós temos um objetivo, constituir uma família e ter uma história de dignidade fixa na vida, entendeu? Eu devo muito a uma pessoa chamada Luiz Cláudio Brasil de Mello e Ariovaldo Teixeira e Rosane. Eu devo muito a eles, entendeu? Eu, entre outras coisas, mesmo feio desse jeito, eu era metido a namorador, entendeu? E um dia o Valdo chegou para mim e falou, e a Rosane falou para mim assim, ó, não quero que você traga nenhuma das suas namoradas mais na minha casa. A que tu chegar daqui vai ser a última. Entendeu? Aquilo ali para mim foi uma lição. Porque eu estava indo na casa de um amigo, entendeu? No convívio do lar dele, entendeu? Para mim aquilo ali foi uma lição. E eu guardo até hoje. Sabe? Que nem o Luiz Cláudio Melo. Eu fiz umas extravagâncias lá e tudo mais. Um dia o Luiz Cláudio Melo me chamou, vem cá. Vamos resolver isso aqui, ó. Sentado lá como era o nome da empresa dele, na Melo e Companhia, que era uma loja de material de construção e de imóveis, alguma coisa assim. Depois ele foi para o Correio. Me chamou no particular e cantou a pedra para mim. Então, isso é muito importante hoje dentro de uma base. Você ter esse conceito, entendeu? E ter profissionais competentes no entorno disso aí. Com certeza, Santa Maria, no centro do estado, cara, é tudo mais fácil, tudo mais perto. Vlamir, cara, tu não sabe como para mim é gratificante, o quanto para mim é prazeroso, o quanto para mim é motivo de orgulho eu que te vi jogar. Poucas vezes, é verdade, eu era, né, um pouco mais novo, mas eu cheguei a te ver jogar nas arquibancadas lá, né, da Baixada, já te vi algumas vezes jogando e poder estar batendo esse papo para mim, assim, é bem, é uma coisa bem emocionante, sabe? É uma satisfação muito grande. E eu queria, assim, para Obrigado.
para nós fechar, porque até o software está aqui me avisando, né, do tempo, que tu me dissesse, né, se tem um jogo que tu gostaria de viver de novo, né? Pode ser do Interesse M ou não, mas se teve um jogo que da tua carreira como goleiro que tu queria viver de novo, igualzinho como foi. Inter Santa Maria 0, Grêmio 0, Onde tudo começou. onde tudo começou. Faria algumas coisas diferentes. Existem outros jogos importantes, entendeu? Mas é a vida, né, cara? Ali começou tudo. Ali começou tudo e não tem como esquecer as pessoas que agregaram aquele momento, entendeu? O finado Deca, entendeu? Cara, não tem, não tem, sabe? Tem coisas que marcaram. Eu ter sido campeão brasileiro foi muito bom. Ah, eu tenho prova do que eu vou falar. Eu fui o primeiro goleiro no Brasil a tirar barreira pro Neto no Pacaembu contra Corinthians. Meu treinador falou assim: meu goleiro é louco, mas não tomei gol. É isso aí. Entendeu? Então são coisas assim. Tem um jogo que eu não esqueço jamais. Quer que eu te diga qual que foi? Claro. Inter de Santa Maria 1, Esportivo 1 em Bento Gonçalves. Faltando 4, 5 rodadas para acabar, o empate classificava os dois para o hexagonal. Não lembro se foi o Gerson, o Robson ou o Valdo. Me atrasou a bola. Foi quando mudou a regra, em 1982. Que não podia pegar com a mão, botar no chão, que eu gostava de fazer uma cerinha, e pegar de novo. Eu fui dominar ela com a esquerda. Ela não bateu na rede. Gol. Passou embaixo do meu pé. E eu nunca me esqueço o que o Tadeu falou para mim no vestiário. Ei, guri, pior que isso não vai acontecer. Levanta a cabeça e vamos embora. Segue o baile. Entendeu? Aí depois, logo em seguida, eu fiz uma defesa lá, razoavelmente boa, do chute do Mauro Portaluppi, irmão do Renato, o Robertão. Filha de uma puta, esta que tu não precisava pecar, tu peca, desgraçado. Tu devia zoar muito teus parceiros, tu gosta de imitar os outros, né? Ah, não. Eles vivem me imitando, porra. Eu dou pra cá. Mas são coisas que a gente lembra, cara. A gente. É brincadeira. Contar mais uma rapidinho, posso? Claro. Vamos jogar o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro de 82. Joinville e Inter Santa Maria, lá em Joinville. 3-0 para nós. Calma, 3-0 para nós. Estamos saindo do hotel. Aí os caras, vocês vão jogar contra o Cheque, hoje vão perder. Aí só tem alemão, né? Tá Sim. eu, Robertão. Eu acho que não lembro quem é que tava. Era o Libório, eu acho, não lembro. Aí, pô, vamos lá, 0-0, pênalti pro Joinville, eu peguei. Aí, pum, 1-0, 2-0, 3-0. Quando nós entramos de volta, até hoje. Entramos no elevador, quem tá dentro do elevador? O cara que falou aquele negócio. E Robertão fala assim: ei, vai lá que o teu cheque tá com as 4 patas mancas. Tomaram 3. Eu rachava o bico de dar risada, cara. São essas histórias, cara. Porra, não tem, cara. Não tem. De viajar, os ônibus voltando de São Borja 8, saindo lá 11h30, meia-noite, chegando de manhã, o vento minuou. Na época, os ônibus tinham janela, não era? Teu ar-condicionado, tu dormia no corredor, enrolado num cobertor. É brincadeira, cara. Tem muita história, cara. Tu não imagina quanto tem de história. Eu imagino, mas uma hora a gente vai se encontrar pessoalmente para contar essas histórias tudo. Vai ser um prazer. Agora nós estamos, né, enforcados aqui pelo tempo. Meu goleirão, brigadão por essa moral. Cara, foi um prazerzão conversar O prazer contigo. foi meu. E olha que tu vinha me cantando fazia tempo, né? Já fazia um tempinho, né? Anos. Não Graças a foi de Deus deu agora. certo. Claro. E quem sabe a gente não vai fazer outra pessoalmente. Eu vou te visitar em Natal uma hora dessa. Tá bom, meu Vai ser rei? um prazer. Minha casa tá às ordens. Então,
Brigadão, Vai com Vlamir. Deus. Dê um abraço em todo mundo em Santa Maria que você comentar. Show de bola. Seja dado por mim também, tá bom? Tá Deus bom. abençoe, fique com Deus, a família, todo mundo. E um abraço. Fica com Valeu, Deus. Vlamir, valeu. Um E abraço. tu que veio até agora nesse vídeo, não esquece o like, não esquece, te inscreve no canal e até a próxima e aquele abraço!